Hoje não vai ser diferente, será uma noite poderosa. E eu quero chamar aqui o pastor Fred, que vai trazer a palavra. Pode subir, meu pastor. Olha lá, ó a fotinho sua bonita no telão, ó. Ó. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pastor Fred é um amigo, é discípulo do apóstolo Fábio. O apóstolo Fábio, nosso pastor, nosso mentor na visão, né? E o pastor Fred há muito tempo, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Muito tempo. As crianças eram crianças. Eu vi filhos seus nascer, quando eu olho hoje, é fulano, eu falei, não é não. Aí a Thaís fala assim, amor, é aquele que estava no carrinho. Eu falei, não fala isso não. Porque estão tudo grande hoje, servindo ao Senhor, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. O tempo está passando. E é muito lindo ver toda essa geração aí sendo transformada, né? E o pastor Fred é uma bênção, um amigo. Acho que só ele quis ter filho no mundo, entendeu? Ele fabrica, isso aqui fabrica, irmão, em série, né, pastora Fátia? Eu ia chamar a senhora, mas a senhora só suba aqui, vamos aplaudir o Senhor Jesus para ver da pastora também. E nós estamos aqui muito felizes de poder recebê-los, né, nesta noite, nessa semana maravilhosa. Tenho certeza que Deus vai lhe usar poderosamente. Pastor Fred agora está cuidando de uma igreja Sadai aqui na Zona Sul. Chácara Santo Antônio, ali, tá vendo? Glória a Deus. Bom, é digno de honra, né? Amém. Pastora, dá uma palavrinha para a igreja. Boa noite, igreja. Virei criança, meu nariz começou a sangrar ali no meio, igual criança, né? O nariz está sangrando. É o ar seco. Só quero dar boa noite, dizer que é muito gostoso estar com vocês, é muito gostoso ver o reino de Deus avançando, e uma igreja que cresce nada mais é do que o reino de Deus avançando na terra, né? Então, eu quero abençoar vocês, dizendo para vocês que vocês são aqueles que vão governar nessa terra, porque a palavra de Deus diz no Salmo 115, versículo 16... Ó, tem um governador lá de mão levantada. Não é governador do governo estadual, não. É governador do reino. E a palavra diz no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor. Mas a terra, Ele a deu aos filhos dos homens. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não só porque somos corpo, alma e espírito, e Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus nos deu aos homens exclusivamente, homens e mulheres, óbvio, o poder de governar, a inteligência, a capacitação, a fala, porque nenhum outro ser vivo fala, né? Eu brinco, só não sei o papagaio, mas o papagaio só repete. Nós não, nós temos o poder criador, criativo, e Ele nos deu essa unção para governar desde o Éden, quando Ele disse para Adão e Eva, cresçam, frutifiquem, multipliquem e governem. Então, sempre que você pensar, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, a orquestra nunca falha, o sol nasce na mesma hora, o sol se põe, a lua vem, as estações do ano, está tudo certo, Deus está no controle. Sim, Ele está no controle lá dos céus, mas a terra Ele deu para a gente governar, amém? Então que você assuma o governo da sua casa, da sua família, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua célula, da sua igreja e da terra. Nós somos mordomos e vamos ser bons mordomos nesse lugar, amém? Eu e você, como igreja de Cristo, estabelecida na terra como aquela que é forte, edificada sobre a rocha que é Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Beijo no coração e desfrutem agora do alimento, amém? Amo vocês. Vamos orar pelo pastor Fred? Pai, nós oramos, Senhor Deus, pelo teu filho agora. Pedimos que o céu seja aberto, que o Senhor use a vida dele nesta noite, Pai. Nós estamos hoje no 5º dia, a tua presença está neste lugar. A tua palavra que edifica a nossa vida, o nosso coração, a cada dia tem nos tratado e nos levado para mais próximo de ti, Pai. E não será diferente hoje. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor possa falar através da vida do teu filho. Que essa palavra venha aos nossos corações, que ela possa criar raiz
e que ela possa frutificar, Senhor Deus. Eu peço que o rema do Senhor venha sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor o abençoe e o honre nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, viu? Obrigado, querido. Shalom, igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Estou tremendo que nem vara verde desde tarde. Estou vivendo um momento muito lindo da minha vida. Estou numa fase muito boa da minha família. Não sou apóstolo, mas entrei na unção apostólica. Tenho um neto mais lindo que tem. Ô, meu lindão, bom te ver. E temos vivido um tempo muito gracioso ali na Zona Sul, na El Shaddai. Depois de muita luta, um tempo difícil que foi, tempo de eleição, tempo desse governo abençoado, em nome de Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é interessante porque nós temos participado de muitas coisas, muitos congressos, muitas experiências com Deus, através até de outros ministérios. E é interessante porque apóstolo Fantin, apóstola Thaís, quando o apóstolo me deu o convite, eu tinha um compromisso naquela semana, num sábado, pelo Ministério Social, porque eu sou líder do Ministério Social também. Nós dirigimos ali o Ministério Social e tinha uma reunião na qual iria o governador, ou melhor, o secretário do governador, que ele falaria sobre uma distribuição de condições para clínicas de dependentes químicos, e nós ajudamos a clínica do pastor Adriano. E eu fui para essa reunião numa Assembleia de Deus. E também ia pregar lá o Jorge Linhares. Eu falei, eu vou. Convidei o rapaz da clínica, convidei um outro discípulo do Ministério Social. E fomos lá, chegou lá. O secretário não foi. O Jorge Linhares passou mal, não foi. Eu falei, meu Deus, toquei com os assembleianos, como é que vai fazer aqui essa história toda aqui? Eu vou embora. O Espírito Santo falou, não, fica. Eu fiquei, tinha ali uns 50 pastores, uma igreja pequena. E quem foi pregar foi o Jabes de Alencar. E ele começou a pregar, e no que ele pregou veio o rema do que eu vou pregar hoje. Eu falei, meu Deus, mas o Jabes não é nem da visão. Mas eu respeito muito ele, porque é um homem que trabalha por unidade das igrejas. E eu sei que no meio daquela pregação eu comecei a tomar, porque eu, quando estou ligado na pregação, irmão, eu gosto do rema. Quando ele falou o rema, confirmou tudo aqui para mim hoje. Então você vai sair debaixo de um rema de avivamento. É uma ousadia, porque eu não me considero um avivalista. Ou melhor, eu sou, mas estou no processo. Eu não quero dar um pedestal, entrar num pedestal que eu sou o avivalista que estou. Não, eu estou no processo junto com vocês. E no meio daquela pregação, ali na Assembleia de Deus, o Jabes sai. Eu estou quietinho no meu canto ali atrás assim. Ele sai de lá, aponta para mim. Eu falei, meu Jesus amado. Ele vem, me abraça, bota a mão na minha cabeça. Eu falei, eu sou da visão, como é que fica esse negócio? Me abraça e começa a profetizar ali na minha vida. E me enchi. Fim de semana seguinte, estamos na igreja Shaddai. Apóstolo Fábio muito generoso. Não conheço homem mais generoso do que meu apóstolo. Sem demagogia, não conheço. Ele pegou aquele templo e ele emprestou para o pessoal da Past Church. E aí nós fomos lá para acompanhar, fomos inscritos e de novo fomos ministrados ali, várias ministrações que veio, parecia que estava compilando. Apóstolo Fantin, falando de avivamento, falando de vida. E hoje o avivamento que eu vou falar para vocês não é mais um avivamento, porque nós já vivemos alguns avivamentos. Tivemos avivamentos históricos. Todo avivamento ele é acompanhado de uma questão sociocultural econômica. Azusa Street foi assim, a instalação das igrejas foi assim, no Egito foi assim, quando Moisés vai libertar o seu povo, sempre é assim. Avivamento da visão celular, eu me lembro quando eu fui para Manaus, em 1999, fazer um encontro com Deus, e naquele encontro, nada mais, nada menos do que 700 pessoas a mais estavam em Manaus. Eu falei, Jesus, que doideira é essa?
E eu fui para lá e eu vi o apóstolo, não é o Arão, eu esqueci o nome dele agora, é o Gilvan, que estava ali com o megafone e conduzindo aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas da Assembleia, entrando nos ônibus, furando fila. Eu falei, parecia um retiro nordestino que estava na seca, para o avivamento. Eu falei, que doideira, mano, é um novo convertido. Isso fazia ali, eu fui para aquele encontro, não fui nem para o encontro, minto, eu fiz o meu encontro em São Paulo, foi o reencontro. Mas era um avivamento. E a visão veio. E começou a bombar, começamos a crescer, começamos a vir. Só que fizemos muitas coisas, mas fizemos muitas coisas erradas também. Eu sou um homem que não tenho dificuldade em assumir erros, aprendi isso. Não por mau caratismo, de forma nenhuma, não entenda de uma forma errada o que eu estou falando aqui, mas por experiência. Por achar, por líderes novos que nós éramos, porque achava, nossa, a igreja vai ganhar uma vida por dia, vai dar 300 por mês cada célula, eu acho que a gente vai estar no Maracanã em 2 anos. Mas crescemos. Me tornei pastor. Eu fui para o encontro, eu era diácono. Você conhece aquele versículo do diácono? Sujeitai-vos a Deus, resistir aos diáconos, eles fugirão de vós. Que o diácono sempre vinha nas igrejas ali para oferecer as coisas, o pãozinho, aquela coisa toda. E aí crescemos. E hoje, o que eu vejo? Passamos essa questão política, não quero falar, mas é importante para a pregação de hoje, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Aí fora está difícil. Tivemos problemas, discussões, até com famílias, questão política, polarização, aquela coisa toda. Mas uma coisa foi maravilhosa, apóstolo, para mim. E apóstolo, a convicção de igreja, a convicção do meu chamado ampliou em trocentos %. Eu não sei você, mas a minha convicção de ser um servo de Deus, um homem de Deus, um pastor de Deus, um líder de avivamento, porque nós somos assim da visão celular, aumentou, porque nós vimos que não podemos confiar em governo, em exército, em político, em homens. Mas a igreja, e a igreja sou eu e você. E Deus vai querer falar no teu coração hoje. Você vai sair com um avivamento hoje, mas não é um avivamento mais tão pentecostal. Você vai dizer, xecaramanaia, se ele canta lá na praia, se ele canta lá na areia. Eu quero falar de um avivamento consciente. Eu quero falar de um avivamento inteligente. Eu quero falar de um avivamento estratégico, ousado e corajoso. Quem está disposto? Fica de pé antes que eu abra a palavra. Estou fazendo isso no temor de Deus aqui, gente. Pai, eu sou o primeiro a ser ministrado quando o Senhor me deu essa palavra já há alguns dias. E hoje em casa, Senhor, o Senhor alinhou comigo. Eu peço que eu possa estar transmitindo, porque aquilo que de graça eu recebo, de graça eu dou. Eu quero que cada irmão, cada irmã, cada líder, cada pastor que está aqui, meu Deus, possa sair daqui com o seu espírito aguerrido, com a sua alma convicta, com as suas emoções ajustadas, com uma inteligência espiritual, com estratégias vinda do alto, meu Deus, para a conquista de geografias, para que possamos atrair o reino de Deus aqui na terra, para que possamos quebrar esse céu sobre a nação brasileira que nós estamos vendo, e que sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Por isso hoje eu te peço, Senhor, traz toda a munição necessária para a igreja, para esse ministério tão lindo, que tem conquistado, e que eles vão fazer isso debaixo de uma nova unção, em nome de Jesus, de um novo tempo, de uma nova, agora repita comigo, debaixo de uma nova maturidade e inteligência espiritual, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, pode aplaudir. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 1 a 9.
Atos é o livro que fala da igreja. Atos 17, de 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Olha o ministério de mulheres nascendo aqui na Europa. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntam a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Guarda esse versículo. Estes, em outras traduções da King James, está dizendo que viraram o mundo de cabeça para baixo. Sabe de quem ele está falando? Paulo e Silas. Eu já vou explicar já. Está falando de você também. Eu vou repetir aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O que está acontecendo aqui? Paulo saiu de Antioquia, e é a primeira vez que o evangelho está sendo pregado na Europa. Ele chega aqui a Tessalônica, uma cidade grega que está ali, e ele está se preparando. Ele começa, e só de saber que ele vai chegar naquele lugar, alguns judeus, ou melhor, ele chegou, começa a pregar nas sinagogas, chama a atenção de todo mundo, e alguns judeus invejosos, junto com alguns homens da malandragem, está no texto ali, homens ruins, homens maus, vão até lá para tentar tirar de lá, porque qual era? Chegaram aqueles que a notícia já tinha corrido de Paulo, aqueles pelo qual tem causado alvoroço, tem virado o mundo de cabeça para baixo, porque Paulo estava pregando o evangelho de Cristo. Toda vez que você for fazer avivamento, não espere mais louros. Não pense que vão te receber de tapete vermelho. Não pense que vão te receber com bolinho, não. Porque uma guerra espiritual está sendo estabelecida. Isso ficou muito claro para mim. Está muito claro, e a munição que nós precisamos ter são munições espirituais. E o que eu quero falar hoje à noite aqui para você é acerca dessas coisas. De uma consciência espiritual. Um avivamento estava se estabelecendo. Um avivamento, e Paulo, totalmente dirigido pelo Espírito, vai a essa região, porque o comando não era, Paulo não queria ir para essa região. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele tinha 2 outras direções. Ele queria pregar na Ásia, apóstolo Fantin. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito falou não. Aí num sonho, como você teve o sonho do irmão Regis, num sonho, ele recebe a direção de vir para essa região da Macedônia, que é a Grécia. E ele começa ali a fazer o trabalho dele, e a recepção é: chegaram aqueles que alvoroçaram, já tinham alvoroçado em outros lugares, e chegou aqui agora. Eles vão acabar com tudo, porque onde o evangelho chega, há uma determinação. Onde o evangelho chega, querido, tem mudança. Onde o evangelho, onde a tua célula se estabelece, querido, você não está brincando de fazer bolinho e ler uma palavra bonitinha. Você não está brincando, você está tirando vidas do inferno. E mais do que isso, porque o nosso chamado não é só salvar.
O chamado da igreja celular no modelo dos 12 é fazer discípulos. Eu vou terminar hoje falando e você vai valorizar a visão. Eu sei que vocês são da visão. Quem não é, eu vou corrigir a tua miopia hoje, teu estrabismo espiritual, porque você vai sair mais ajustado do que nunca na tua vida, para que você possa fazer isso de uma forma consciente, inteligente, madura, cheio do poder de Deus. Como Paulo chegou com Silas ali. Chegou a primeira coisa que você vai precisar que Paulo teve. Estudando um pouco esse livro de Atos, discernimento espiritual. Discernimento, para quê? Me pergunte, para quê, pastor Fred? Para estabelecer liderança, para escolher líder e estabelecer líder. Se tem um erro que nós cometemos, eu assumo aqui, foi talvez precocemente ter escolhido algumas pessoas para a liderança. Vamos colocar aqui, ele é meu 12, e no treinamento ele vai deixar de ser 12 e vai virar 12. Não estava preparado. Não eram pessoas que corresponderam. Talvez no afã de querer apresentar para o apóstolo Fábio, eu estou com a equipe fechada, eu vou fazer os 12, ou colocar pessoas que vão lá, e tantos outros. Eu estou dando exemplos pessoais, tá? Com autoridade e com humildade aqui, de reconhecer. Hoje eu não tenho pressa para nada. Hoje eu vejo que a caminhada, ela é maravilhosa. Nós estamos lá na Zona Sul. Estou muito feliz. Nós tivemos um relatório de fechamento do primeiro semestre. Fechamos o segundo ciclo de consolidação. Estou com 2 turmas de escola de líderes lá. Mais de 60 pessoas foram já cadastradas novas. E sabe quem é o maior evangelista da minha igreja, apóstolo Fantin? Sabe quem é? A placa. A placa veio lá, eu nunca vi a placa funcionar. Eu vi na placa e entrei. Eu vi na internet e entrei. Com naturalidade as coisas estão acontecendo, porque eu estou com discípulos maduros me acompanhando já há muitos anos. Pessoas que tiveram célula na pandemia, perderam a célula, retomar a célula. Foi difícil. Quem já teve célula perdeu e tentou retomar. É fácil? Não é fácil. O ciclo de consolidação ele ficou marcado, apóstolo Fantini, numa direção que Deus me deu do seguinte, porque é um trabalho que nós temos para novos convertidos lá. Porém, tinha uma ideia tanto quanto, não vou dizer errada, mas talvez não tão ajustada, que era, eu só vou no ciclo quando era da Moca se eu tiver uma vida nova. Mas eu vi que o ciclo, na verdade, ele estava consolidando até irmãos, líderes que estavam na caminhada. Um dia eu chamei um desses para dar testemunho. Ele falou: irmão, você que está aí frio, continua andando, não se preocupa, só não sai da igreja, só não sai da cela, porque eu fiz isso. E é muito difícil voltar, porque eu voltava, eu via, ele tinha uma família grande, ele tem uma família grande. Eu voltava e eu via ali as pessoas quebrantadas, chorando, louvando, adorando, e eu não sentia nada. Aquilo entrou uma unção na igreja, que quem estava se desconvertendo ali, vou te falar, até quase um demônio manifestou naquele dia. Eu vou largar isso, vou me firmar, por causa de uma seriedade que ele tinha, uma sinceridade com que ele falou aquilo. Então a gente vê que o processo de discernimento espiritual para escolher e estabelecer, porque a liderança ela se forma ao longo de uma chamada. Paulo, se você for estudar um pouquinho aqui, antigamente a gente pensa que a igreja de Atos era linda, que não tinha problema. O que é isso? Vai ver ele no capítulo 14, 13, ele com Pedro batendo boca por causa que achava que devia circuncidar, outro achava que não devia circuncidar. Com Barnabé, o parceiro missionário dele, ele quis levar o sobrinho João Marcos, daí Paulo fala: não quero o João Marcos agora, que é um dos 12, dos evangelhos. Aí depois ele vem e chama Marcos. O que eu quero falar? Discernimento espiritual. Às vezes nós temos que aprender a falar não. Quem é líder sabe ouvir não. Sabe, é importante. Paulo ouviu não. Vou ter um tópico aqui que eu vou chegar lá. Ele queria ir para a Ásia, como eu falei, ele queria ir pregar, mas o Espírito Santo não permitia que ele fosse. E ele, como homem temente a Deus, fez isso. E era um tremendo de um avivalista. Segunda coisa, Paulo vai, chega em Tessalônica, começa esse alvoroço. Logo depois ele vai para Atenas. Aquela clássica passagem
Dizem alguns historiadores, se eu não me engano, Procópio é o nome do historiador, que Atenas tem aquele lugar onde tinham mais de 3.000 deuses. E Procópio fala, um filósofo, que era mais fácil você encontrar um Deus do que encontrar um homem em Atenas. E Paulo vai preparado, aqui é a segunda coisa. Paulo vai preparado para anunciar o evangelho diante de uma sociedade que nós temos hoje até influência da sociedade moderna, que é a sociedade greco-romana, porque aqueles deuses influenciavam, e eles tinham dois filósofos que tinham uma influência muito forte, que eram os epicureus, que tinha a filosofia. Esses epícuros eram um filósofo que tinha aqueles seguidores, e eles começaram a criticar Paulo, porque Paulo vai lá no meio daquele milhares de deuses e tem um pedestal sem nenhum Deus, e ele fala: esse é justamente o Deus que eu sirvo, que vocês não conhecem. Só que eles eram filósofos, e falavam Paulo que ele era um tagarela, que ele não sabia nada. E aí essa filosofia era a filosofia que defendia o prazer pela vida. E eu vi um estudo de uma Bíblia muito linda que minha mulher me deu, que hoje seriam as pessoas que diz: faça o que te der na cabeça. São os epicureus dos dias de hoje, naquela Bíblia de estudo que você me deu, amor. Olha que loucura. E você conhece alguém assim por acaso nos dias de hoje, igreja? Eu quero fazer o que me dá na cabeça. Amigos pessoais mesmo que eu vou evangelizar, eu não quero nenhum pastorzinho falando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Eu não quero ninguém mandando na minha vida. Eu quero fazer o que me dá na cabeça. É uma filosofia que você pensa que estava lá atrás, mas como ela está tão forte nos dias de hoje, a tal da liberdade de ser o que quiser. A liberdade. Eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu sou um homem no corpo de uma mulher. Eu até achei legal outro dia, falou: eu sou rico no corpo de um pobre. Eu penso que nem rico, gosto de coisa de rico, vivo que nem rico, gosto de comida de rico, gosto de viajar que nem rico, gosto de hotel de rico. Só que eu estou no corpo de pobre. Tá assim. É essa turma. E uma outra que era um pouco mais elevado, porém que eram os estoicos, que criam no panteísmo, que era o quê? Eles não criam num Deus criador. Tudo se associava depois da sua morte. Você ia para esse cosmos que é o Deus. Eu acho que era a turma que eu andava antigamente, que fumava um e ficava: paz e amor, está tudo ligado aqui, irmão. E Paulo se depara com essa turma e começa a debater ali, e começa a discursar ali, e começa a influenciar, a ponto dele ir até o rei Agripa. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um propósito certo, quando você tem a direção correta, Deus vai te colocar em lugares altos. Detalhe, o que eu vi agora, essa frase não é minha, é do Tiago Brunet, que ele falou: quem quer avivamento aqui? Ele falou: eu ouço avivamento desde o meu avô, que eu sou neto de crente, meu avô era pastor, meu pai era pastor. Só que tudo que você pede para Deus, e nós podemos pedir tudo para Deus, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, diz a palavra, petições, diz a palavra do Eterno. Porém, tudo vem acompanhado de uma responsabilidade. Verdade ou mentira? Pastor, não é por mim, eu quero casar. Estou encalhada aqui, não sei o que acontece. Acho que foi a mandinga lá do Santo Antônio. Manda para a igreja do pastor Fred, que casa mais que Santo Antônio. Eu estou na chácara Santo Antônio ali em São Paulo. Você casa. Casamento é maravilhoso. Defendo família. Porém é fácil? Traz responsabilidade ou não traz responsabilidade? Você quer abrir uma empresa? Você abre assim. Traz responsabilidade ou não traz responsabilidade? Vai fechar uma empresa. Você quer abrir uma célula? Quero estar no altar, me unge, pastor. Já fiz escola de, já fui para o encontro, já fui e tal. Você vai para a célula. Toninho teve essa experiência. Teve célula grande, pandemia, miou tudo, voltou, ficou pregando para a cadeira de novo. Primeira semana legal, primeiro mês legal, segundo mês legal. Não ia nem o filho, nem o
Nem a cunhada. Ele pensou até que estava endemoniado. Eu falei, não. Aí persistiu, hoje está vindo famílias de novo. Então não é fácil, porque traz responsabilidade. Quero abrir uma célula, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me preocupar com a consolidação, eu tenho que me preocupar com vários aspectos. O que eu quero dizer com isso, igreja? Para ir ser um pouco mais objetivo. Paulo era preparado. Paulo era muito bem preparado. Não dá mais para nós termos um discursinho básico que Jesus te ama. Outro dia o pessoal da igreja foi do social, chegou lá e foi para as pessoas, aqueles craqueiros que ficam ali, vocês conhecem El Shaddai, né? Eu acho que eu vi isso, na verdade, não sei se foi deles ou de uma outra pessoa, mas o fato é, ele falou, Jesus te ama. Ele estava pregando lá para um morador de rua, um craqueiro. Falou, todo mundo passa aqui e fala que Jesus me ama. O que eu queria ouvir mesmo é dizer, eu te amo. Nós temos que estar mais preparados. Paulo estava preparado, não é à toa que Paulo era um hebreu, fariseu, para que nenhum judeu botasse defeito nele. Ou seja, ele tinha uma dinastia, ele era descendente dos hebreus, pertencia ao Sinédrio, estudou os pés de Gamaliel. Ou seja, nenhum judeu poderia falar que ele não conhecia a palavra, que esse Cristo ressurreto que ele estava pregando era abobrinha, que ele não tinha nenhum sentido, como o chamavam, já estavam o chamando de tagarela. Não poderia, porque ele era extremamente preparado. Ele era de Tarso, que é uma cidade, por isso que é Paulo de Tarso, que tem cidadania romana, não era Roma, mas ele tem cidadania romana. Por quê? Porque Deus, sabendo de tudo isso, ele tinha acesso livre a toda a região da Ásia, a todo mundo naquela época, porque Roma dominava todo mundo naquela época, o mundo daquela época. Então ele tinha todos esses atributos. Só que quando ele tem um encontro com o Eterno, aquilo só é usado de uma forma de passaporte, porque ele considera aquilo nada. Ele chega a usar uma expressão forte, dizendo que é esterco perto do conhecimento de Cristo. Tanto que ele debate com Pedro questões que Pedro queria se prender aos rudimentos do Velho Testamento. E o que eu quero dizer para você, nós não nos podemos prender em rudimentos legalistas. O que tenho visto isso, irmãos, eu chego a ficar incomodado. Pastores nossos, irmãos nossos, se prendendo em coisas legalistas. Pode isso, não pode aquilo. Festa junina, pode, não pode. Você está salvando quem, irmão? Você começa a entender esse homem que fala, eu me fiz de grego para com grego, eu me fiz de judeu para com judeu, eu me fiz de gentil para com gentil, sem nunca antes me desviar da verdade do Eterno. Isso é avivamento, inteligência. Nós estivemos em contato com os pastores da Past Church, e num dos dias que nós fomos, eles estavam ali, um pastor que tinha um resultado muito bom. Eles têm cerca de, quantas igrejas, amor? 600, 800, sei lá, centenas de igrejas. 600 igrejas, né, André? 900 igrejas. Só o Fantinho vai ter 1.200, então, não quero nem saber. Nós somos a visão. Aí um dos pastores que estavam lá começou a falar que eles estudam. Achei interessante. O pastor Aberuber, que é o presidente desse ministério, é um senhor antenado. Os caras falam que ele é jovem, ele é com todo respeito assim, um coroa, mas antenado. Eles falam porque isso é muito importante, igreja, porque eles pesquisaram. E esse pastor que estava dando esse bate-papo naquela tarde que nós estávamos ali, ele começou a falar que a igreja dele era pintada de preto. E aí já tem sempre aqueles crentes, isso é modismo, é mundanismo para a igreja de preto. Mas também tem os crentes, os pastores que querem fazer meio sem noção. Ele falou, os caras ligavam para mim, pastor, a tinta preta é tinta óleo ou tinta acrílica que o senhor está usando lá? Ele falou, não, irmãos, deixa eu explicar um negócio. Nós estudamos neurociência. Nós queremos fazer um ambiente nas nossas igrejas, porque o mundo lá fora está acostumado. Você vai numa barbearia, é preto, é toda negra. Você vai numa hamburgueria, mesma coisa. Você vai num cinema, mesma coisa. E os estudos mostram
que as pessoas têm uma facilidade, em primeiro lugar, de uma ambientação muito mais fácil para isso. Porque eles têm discipulado. Ele falou, nós aprendemos a fechar a porta dos fundos. Então eles começaram a trazer atrativos para isso, dessa forma. Outra coisa, quando o pastor está pregando, as pessoas se concentram melhor. Você vai num cinema, por exemplo, você vai na tela, vai num teatro, tem uma concentração melhor. Não que você deva pintar, até o apóstolo Tábio foi do lado dele, lá viu aquela paredona da El Shaddai. Falei, quantas latas de tinta você acha que eu vou ter que gastar aqui para pintar tudo isso daqui? Mas é válido. Você precisa fazer na sua igreja? Não. É uma direção para a tua vida? Não. Mas não fale. Ou começa a falar, quem está fazendo, irmão? O crente tem uma maldita, mas tem uns crentes. Quando eu estou meio irritado, posso confessar um pecado aqui, vocês me perdoam? Quando eu estou meio irritado, às vezes eu vou para as mídias sociais para brigar um pouco. Em geral eu brigo com crente. Os crentes sem noção, isso daqui é mundanismo. Eu falei, quantas pessoas você salvou, irmãozinho, na tua igreja? Quem você evangelizou? O que você fez? Você sabe que eu tenho um temor, apóstolo Fantin, que não sai do coração já há alguns anos, que é Mateus 23. É Jesus pregando ali, pregando não, Jesus escrevendo ali, aquelas bíblias que tem as linhas vermelhas, ele descendo a linha numa classe de pessoa. Não é prostituta, não é os pé de pinga, não é os companheiros. É numa classe, a minha classe, sacerdote. Raça de víboras. Vocês não entram no céu e nem deixem que as pessoas entram. Então quando nós pedimos avivamento, toma cuidado. Porque muitas vezes nós cuidamos das pessoas, tiramos as pessoas do lodo, aqueles que vêm das drogas, casamento destruído, família toda disfuncional, emoções totalmente desajustadas, nós trazemos das nossas células, para os nossos lares, levamos para o encontro, levamos para o batismo, levamos para o ensino, para a escola de líderes, tratamos, cuidamos, mas ela não é tua. Ela não é sua. Porque tem um péssimo hábito também de pastor, eu posso falar isso. Porque eu sou pastor. Te ajudei 10 anos e agora você está virando as costas. Quer mandar na vida. Graças a Deus nós não somos assim. A maioria não é assim. Porque isso não me dá o direito de mandar na sua vida. Você quer o meu conselho? É de graça. Você me busca. Eu tenho a obrigação de te orientar. Mas a partir do momento que você não quer, isso é usar o recurso que Deus me deu. Mas eu não posso cobrar. Porque aquilo que de graça eu recebo, de graça é eu. Eu tenho umas ovelhas e infelizmente isso acontece. Nós sabemos isso há muitos anos, que o apóstolo René nos fala isso. Nós fazemos discípulos para Jesus, não é para nós. Só que infelizmente eu tenho um casal de discípulos que moram no Paraisópolis, uma família. Eu falei, pastor, você não sabe o que é isso. Eu quis sair da igrejinha que eu estava lá, o pastor quase me amaldiçoou. Porque não queria permitir que eu saísse do rebanho, um medo de perder. Eu quero ter uma igreja de trocentos, eu quero ter trocentas células. Cara, para. É que nem pastor, eu quero que o empresário venha aqui na minha igreja para pagar. Não, quem paga é dizimista, é gente fiel, vocês que compraram esse terreno. O dia que a igreja precisar de empresário, essa igreja está fadada ao fracasso. A igreja precisa da unção do Espírito Santo. A igreja precisa da verdade. A igreja precisa do rema de Deus. A igreja precisa da palavra do Eterno entrando no teu coração como a espada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, que separa o santo do profano e traz a verdade, o rema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como a palavra do irmão que pregou aqui prosperidade. Eu amo, como Davi fala, o meu ouro, a minha prata pessoal. Porque isso não é oferta. Como diz o caipira. Amanhã vai vir um caipira, manda um beijo para ele que eu amo esse homem, apóstolo Davi. Fazer graça com o chapéu dos outros é mole, irmão. O cara veio do céu, então por isso que Davi eu amo. Aqueles que estão dispostos a trazer ofertas voluntariamente. Como Paulo de novo vai falar isso em 1 Coríntios. Porque Deus ama quem dá com alegria, ninguém dê por necessidade.
Ou seja, Ele está implantando ali o reino dEle, estabelecendo. Por isso eu quero dizer uma coisa, você que é líder, você que está aqui, né? Nem se é líder, pastor, arcanjo, serafim, você é como diz o apóstolo, você é um serafim de Deus, amém? Estude, se aprimore. Hoje está muito rico o evangelho, gente. A internet, ela pode ser que nem Deuteronômio 30, bênção ou maldição. Eu escolho, pois, a bênção para que traga ensino. A minha esposa, ela está uma bênção. Ela está uma devoradora de livros. Ela vê as lives de manhã, eu fico só de anteninha ligado. Ontem eu fiquei super contente aqui, antes de ontem, na verdade, no meu discipulado, que o apóstolo Fábio falou: poxa vida, a pregação de vocês melhorou muito. Sabe por quê? Eu tenho me esforçado para preparar essa palavra aqui. Não foi um dia, foi essas experiências espirituais que eu tive. Eu uso 3, 4, 5 Bíblias, Russell Shedd, eu uso a da King James que ela me deu, com estudos, eu uso uma outra em hebraico, eu uso porque eu quero, eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Graça e paz, irmão. Não, eu quero que algo que penetre, eu quero que algo que traga. Por isso que eu falo de avivamento, Senhor, eu nem me considero um avivalista, eu sou um homem que ama pregar a palavra de Deus, mas eu quero trazer uma mensagem que venha edificar aquela igreja. Eles estão numa semana de consagração. Quando eu vi, eu no meio só tinha faixa preta, velho. Falei: o que o apóstolo fez comigo, mano? Vai vir o André Davi aqui amanhã como um profeta. Falei: ok, homem prega, eu começo a chorar. É o único homem que quando prega dízimo você chora. Não é porque você tem que dar o dinheiro. Tem uns muquirana que choram porque está sendo dinheiro do bolso, né? Tem os irmãozinhos que ainda estão com aquela dificuldade. Você chora por quebrantamento mesmo. Aí sexta-feira vai vir o apóstolo Marcos. Foi uma bênção, ele teve domingo aqui, ó. Tem alguém para curar? Pode trazer. Eu tenho um discípulo meu. Tá, vai domingo agora nós tivemos Fruto Fiel no El Shaddai. E ele foi convidado para pregar lá. Unção de cura. E vai ter muita cura aqui também, quem está debaixo desse mover. Amém? Então traz, não tenha medo. Porque é natural, né? Eu tinha encarnação com o culto de cura. Ele falava: pô, só tem aquelas curas. Pô, esticou o pé, esticou a mão, o joelho. Aí vai um discípulo meu lá para dar um tapa na cara do pastor dele. Ele não sabia, graças a Deus. O pastor não estava levantando o braço. E além de levantar o braço, ele profetiza na vida dele. Você estava com problema no peito? Eu falei: tá. Ele começou a se derramar ali. A enteada dele, no dia que nós tivemos o congresso lá no Ibirapuera, um dia com os apóstolos, eu fui fazer o enterro da mãe dele. Eu tive que sair correndo lá para fazer o velório da mãe dele. E a enteada dele, que é filha da esposa, estava com câncer. No dia que esse homem casou, uns 6 meses lá no El Shaddai, mais ou menos isso, né, amor? Um pouco menos, final do ano passado. Uma jovem de 26 anos. Apóstola, eu vou fazer um enterro. Quando eu estou saindo do velório, a mãe vem para mim e fala: olha, os médicos já desenganaram a Bruna. 26 anos, leucemia. Detectou leucemia, nós começamos a orar, a igreja todo o tempo orando. E aí conseguiu o transplante, o pai foi compatível, fez o transplante com o pai. Não estava reagindo, não estava lá dando os leucócitos, o sangue lá, ajustando aquela coisa toda, e não dá, e vai para o hospital, e sai do hospital, e eu angustiado, porque eu queria orar e não conseguia, porque eu orava em casa, orava nos cultos, mas ia para o hospital, ela estava em casa, e em casa estava no hospital, e no hospital tinha um horário, que era hospital público, não podia, enfim, não consegui. No dia dos apóstolos, o apóstolo Marcos vai, começa aquele mover, no final eu grudei nele, falei: chega aqui, negão, é com nós agora. Ele é um amor de pessoa. Aí chegou e falou: apóstolo, é assim. Orei. Está desenganado pelos médicos. No próximo domingo, a Bruna estava na igreja. Foi a minha oração? Não. Foi a do apóstolo? Não. Foi um coração de compaixão. São os valores do reino que tem que entrar verdadeiramente nos nossos corações, queridos. É isso que eu vejo quando eu vejo Paulo ministrando aqui, porque presta atenção nisso,
Todo homem de Deus, ele passa por um processo. Como eu falei de estratégias agora há pouco, você tem que ter estratégias. Porém você fala, é humano, porque tem essas críticas que a gente ouve. Porém eu li num outro livro de estudo, que ele falava acho que do John Maxwell, que é um tremendo homem de Deus aí, que dá curso para tudo quanto que é pessoa nos Estados Unidos. E ele falava, todo homem de Deus, ele passa por uma dificuldade, por uma, não é encruzilhada a palavra, mas enfim, era uma encruzilhada, que era a questão de você ter a questão espiritual e a questão estratégica. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia aqui, vamos fazer uma campanha, eu tenho uma estratégia, vamos para a rua salvar, eu tenho uma estratégia para... Uns falam, não, tem que ter unção. Outros, não, tem que ter estratégia. Não. Ele fala nesse livro, e eu tomei para mim isso como uma verdade. Você tem que ter estratégias. Você tem que pedir estratégias. Mas toda estratégia tem que ser submetida ao Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, abre aí, Atos dos Apóstolos 16, a partir do versículo 8. Eu falei isso já, mas eu quero reforçar, porque nós temos que ter... Vamos lá, e tendo passado por Bizia, desceram a Trode, é a visão de Trode, subtítulo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, vai. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluído que... Não é antes, volta um pouquinho antes, eu estou aqui nem irmão, peguei a tua unção aqui, irmão, você deixou aqui, tem uns versículos antes aqui. É esse texto, só que tem umas... acho que do versículo... Começa do 1 em diante. Isso, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, vamos. Do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Pode seguir. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Pode seguir. E quando iam passando pelas cidades, eles entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Detalhe, Paulo tinha vindo de Antioquia, ele já estava sendo preparado, e Antioquia foi o primeiro lugar onde nós fomos chamados de cristãos. E quando ia passando pelas cidades, entravam para serem observados os decretos. Pode seguir. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Vamos. E passando pela... Aqui começa. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. A estratégia de Paulo era pregar na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Primeira lição aqui: toda estratégia que eu falei tem que ser submetida. Muitas vezes nós somos teimosos e achamos que é de Deus, que Deus confirmou, que Deus falou comigo, meu pastor, Deus falou comigo, meu apóstolo. Eu tive uma direção, teve mesmo, submete a Deus. Como é que você submeteu isso? Você é um homem de jejum, de oração? Impediu, de novo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe... Por 2 vezes. Por 2 vezes foram impedidos pelo Espírito Santo. Segue. É o que nós lemos agora aí. E tendo passado pela Mísia, desceram a Trode. É a visão de Trode. Que ele chega um homem, um anjo, provavelmente, e diz, vai para Macedônia. É a primeira vez que o evangelho é pregado na Europa. É onde começa ali. Por quê? Eu creio, tem uma teoria, eu estava pensando, refletindo, enquanto eu estudava hoje à tarde. Porque era o berço da cultura. Era o berço da cultura maior da época. Paulo vai para Atenas, aquele texto que eu não vou repetir, que eu já falei aqui, começa a debater com as pessoas. Hoje,
a guerra, porque você precisa ter uma base espiritual, uma base de intelectual bíblico. Bíblia eu estou falando. Por quê? Para poder debater. Hoje há uma verdadeira guerra cultural, irmãos. Eu acho que nós tivemos uma falha. Se bem que Deus já sabia de tudo, que nós não íamos ganhar essa eleição. Talvez para fortalecer mais a igreja. Mas eu observei uma falha aonde você for falar o seu discurso, você tem que ter a palavra correta, você tem que saber. Porque muitas vezes nós caímos no jogo da polarização. Eu defendo a família, eu defendo a igreja, eu defendo a família, eu defendo a igreja, a família. Mas quantas pessoas você conseguiu tirar do outro lado e trazer para o seu lado? Nós só nos autoafirmamos entre nós. Como diz, chovemos no molhado. Pregar para crente só? Confirmar aquilo que você já crê? O que eu quero dizer com isso para ir finalizando? Nós vamos trazer avivamento? Vamos. Mas nós temos que estar preparados para o avivamento. Essa mensagem ela tem um propósito no meu coração, de te ajudar a se preparar para o avivamento. Vai vir, vai ter milagres aqui, vai ter profecia aqui amanhã, vai ter milagres aqui na sexta, no domingo, na terça, na segunda, na terça, na quarta, todo dia. Mas saiba qual é o seu papel nesse chamado. Deus, Ele chama pessoas específicas. Paulo foi escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo. Esse é um escolhido meu. Ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. Meu Deus. Às vezes nós falamos coisas até nos louvores, né, levita? Que a gente não sabe nem o que está falando. Eu me entrego de todo o coração. Faz o que quiser com a minha vida, Senhor. Posso fazer mesmo? É uma maturidade. Todos nós já fizemos isso no louvor. Eu me entrego, eu me rasgo. Seja tudo em mim. Faz o que quiser. Todo o meu bem é seu. Tudo que eu tenho te pertence. E não dá nem o dízimo direito. Sem críticas. Maturidade. O propósito hoje aqui é gerar consciência. Erramos muitas vezes no evangelismo, sabe por quê? Cuidado com o Jesus que você apresenta para a pessoa. Eu aprendi isso já há algum tempo e eu tomo cuidado. Por quê, pastor Fred? Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te prosperar, vai. Está no pacote, vai, mas como? Do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Esse discípulo está apaixonado por Jesus e ele veio para a igreja. Começou um turbilhão na vida dele. A mãe morreu, casou, filha com câncer, morando em casa. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar para esse homem? E ele chega, obrigado, pastor Fred. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu era um banana. Todo mundo mandava em mim. Minha mãe mandava em mim, até o cachorro mandava em mim. Um homem maduro. E Deus está restaurando a autoridade dele. Eu falei, meu Deus, é Deus que faz a obra. Por isso que a gente não pode mostrar aquele resultado da prosperidade. Eu creio na prosperidade. Mas o resultado qual que é? É a transformação interior. Ter a coragem um dia. Será que nós teríamos a coragem de dizer que nem Paulo? Morrer é lucro. Eu acho que eu não estou preparado a esse ponto. Eu sou sincero em dizer, apóstolo Fanti. Mas quero crescer a cada dia. Eu quero ser um homem melhor a cada dia. Eu quero ser um pastor melhor a cada dia. Eu quero ser um marido melhor a cada dia. Eu quero ser um pai melhor a cada dia. Eu quero ser um discipulador melhor a cada dia, meu querido Toninho. Discípulo fiel. Sogro não, porque é genro, é mais ou menos. O cara chegou bonitão com esse sorriso aí. Falei, mas me deu um neto que vale ouro. Você sim, um genro melhor a cada dia. E eu quero dizer que você vai ser isso a cada dia. Isso é avivamento. Porque onde você chegar, está chegando aqueles caras da restauração lá.
Tá chegando aqueles doidos da restauração aqui, gente. Tá chegando aqui, os vai começar a manifestar, os caras vão ficar. Falei, chegou aquele crente doido, chegou aquele, e só fala de visão, e só fala disso, é porque eu vivo a visão do reino de Deus. A última coisa que eu quero falar para vocês, antes de orar por vocês. Nós temos uma experiência, como eu falei, nós tivemos, e o apóstolo Fábio está buscando essa sabedoria, achei legal. Ele foi na Past Church, ele foi na igreja da cidade, ele está querendo nossa igreja uma bênção, né? Querer puxar sardinha, mas vocês conhecem, o apóstolo, teu pastor conhece. Mas ele está se aprimorando, ele vê que ele precisa aprimorar a gestão dele interna e tudo. E ele foi buscar conhecimento, eles deram altos toques para a gente. Eles estão, então não tem problema nenhum. Aliás, nós devemos nos unir com as outras igrejas para aprender com ele. E o apóstolo ele viu uma série de coisas de gestão, para departamentos, de coisas para funcionar melhor. E assim tem que ser com você, e isso começa na sua casa. Você sabe que seu quarto é um reflexo do que você é? Eu vi um psicoterapeuta falando isso. Você quer ver essa pessoa organizada? Olha para o quarto dela. Tem gente que vai nem dormir hoje. Vai ser um tal de dobrar meia, guardar sapato, polir, tirar a poeira do chão, não quero nem ver. Aí sabe aquele filme, tem um filme que é muito louco, tem um filme que o cara tá numa droga, e essa droga acelera, ele começa a ficar inteligente, eu não me lembro o nome desse filme, você sabe esse filme? Sem Limites. Aí eu tive vendo essa semana um postzinho da internet, que ele fala, vocês notaram que quando o ator lá, o bonitão, que parece meu genro é mais bonito que ele, né? Também vou dar minha filha, não vou dar para qualquer um, né? Mas eu tenho paz desse garoto, eu amo esse menino. Um homem de Deus tremendo. Ele fala que quando ele toma aquela droga, é ficção, lógico. A primeira coisa que o cara faz, ele era um doidão, todo deslachado, aquele quarto que era uma bagunça. Ele começa a ficar acelerado, ele começa a organizar tudo. Ele começa a botar tudo em ordem. E a minha esposa linda, amada, ontem na nossa reunião de liderança da igreja, ela viu uma revelação que eu não conhecia sobre a palavra shalom. A shalom no hebraico, me ajuda se eu errar aqui, amor, é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Confesso que de vez em quando ela está meio neurótica. Ela começa, não, isso aqui não é aqui, isso aqui não deixa aqui o sapato e tal. Eu falei, calma amor, calma. Eu sou meio agitado, eu sei que eu sou meio bagunçado assim, não sou bagunçado, mas então eu gosto de organizar, mas eu sou agitado, às vezes eu paro, às vezes eu tenho meus defeitos lá. Mas nós temos que ser assim em tudo. Quando você fala shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Por que isso, pastor Fred, para terminar? Porque, como é que eu vou trazer avivamento para vocês se está quebrado alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Está fora do lugar. Cada um aqui tem um chamado específico. Isso aqui não é papo de pastor não. Nem é uma linguagem só otimista. É uma linguagem bíblica. Deus escolhe cada um de nós para uma função. Quando você desempenha aquela função, faça a tua função. O grande erro da igreja é o status que se cria, porque o levita é ungido aqui, que está no altar, o pastor que prega, não. Todo mundo tem papel no reino. Todo mundo. Tanto que Deus quando confronta profetas, pastores, profetizei em teu nome. Preguei em teu nome, curei em teu nome. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Você quer ser pastor, você quer ser profeta, você quer ser para ficar bonito na galeria? Cuidado com o que você está pedindo para Deus. Tem responsabilidade. E glória a Deus, porque nós estamos entrando. Eu termino agora como eu pedi para que você declarasse, numa fase de avivamento com maturidade. Eu quero dar aquilo que eu posso. Eu quero melhorar cada dia, passo a passo. Eu quero fazer o melhor. Você quer ter uma igreja de 1000? Eu não sei se eu tenho condições de administrar 1000 pessoas.
Hoje minha meta é chegar em 200. A Zona Sul está em torno de 100 e poucas pessoas. Vou melhorar. O que eu vou fazer? Estabelecemos um planejamento para o segundo semestre. Mais oração. Alguns aspectos estruturais. E nós vamos crescendo. Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você. Uma coisa que eu me esqueci aqui que eu acho interessante. Na questão da unção versus estratégia, nós temos um exemplo maravilhoso, que é nosso querido apóstolo René de Araújo Terra Nova, nosso mentor. E o Silas Malafaia uma vez falou isso, eu estava presente nessa reunião, quando ele apresentou o René, o apóstolo René, e falou: esse homem aqui é um tremendo estrategista. O Silas falando. E eu sou da época que eu vi o Silas metendo pau no G12. Tinha até videocassete do G12, bênção ou maldição. Mas eu também testemunhei a primeira vez que o Silas pregou em Porto Seguro. Eu estava lá. Hoje são amigos unidos no mesmo propósito. Diferentes segmentos. Tem a linha de trabalho dele. Nós temos a linha de trabalho. E como eu falei, o apóstolo Fábio viu todas essas igrejas. Ele falou: mas Fred, posso te falar uma coisa? Respeito, são os amores, nos receberam com o maior carinho, mas eles precisam descobrir a visão. A visão é a cereja do bolo. A visão é muito completa. E eu quero enaltecer seu líder aqui, porque uma coisa que me marca no teu testemunho, apóstolo e apóstola, foi a peregrinação daqueles que vocês serviram. Saiu da visão, você foi para outra da visão, saiu da visão, até chegar na cobertura do nosso querido apóstolo Fábio. Eu vou falar uma fofoca santa aqui para nós. Nós recebemos um cara do Rio, e a visão, não é em todos os estados que está bombando. Esse pastor falou: o apóstolo Fábio Abud, ele é um ponto fora da curva. A visão de São Paulo, quem dera o Brasil tivesse que nem São Paulo. Quero dizer uma coisa para você: você está debaixo dessa cobertura. Então, peraí, depois você vai aplaudir, você vai dar grito de júbilo. Eu quero que você valorize a visão. Eu falava muito para Fátima: porque às vezes surge no meio do caminho, a visão é isso, a visão é aquilo e tal. Falei até alguns erros aqui que nós cometemos, e isso, aquilo, papapá. Mas querido, fala: amor, a visão é maravilhosa. O problema é a gestão da visão. Pessoa quer se inventar demais. Pessoas querem fazer mais do que precisa. Faz aquilo que está determinado. Faz aquilo que já tem sido feito. Você não precisa descobrir a pólvora, irmão. Só fazer o arroz e feijão. Como é que refoga o feijão? Aprendi com a Rita Lobo. Faz o refogado, alho e cebola, e vai botando aos poucos só os feijões macios, a massa, e você vai dando a densidade do feijão que você quer. Você quer mais grosso? Porque lá em casa é complicado. Eu gosto mais aguado. Agora esse daqui gosta de quase de um tutu de feijão. Ele e o Paulo. Irmão, é complicado. É 5 lá que come. A apóstola Cláudia fica impressionada. Quando vai bife para a mesa é quase um holocausto o negócio. Na casa dela é ela, o apóstolo Fábio, que é magrinho, que só vive jejuando. Vitória e Raquel, 2 passarinhos. 4 bifinhos de 50 gramas de filé mignon. Eu falei: filé mignon não dá ainda, apóstolo. Lá em casa é 1,2 kg. Só Davi, o Paulo. E quando o André vem, eu falo: valei-me, meu São Jesus. Manda provisão. Tem que aturar o sogro, né? Deus está mandando uma provisão nova para nós, gente. Nós estamos num tempo novo, mas com responsabilidade, com maturidade. A visão, ela é uma bênção. Temos cobertura, temos pastores, temos moveres espirituais, temos os congressos. Vocês estão vivendo aqui essa semana, tudo fruto da visão.
Tudo fruto, amanhã um tremendo profeta, sexta-feira um homem de Deus. E muitos desses estavam quase com a chuteira para pendurar. Antes da visão entrar na vida, no ministério deles, e deu tudo isso. E Deus vai dar muito mais para nós. E Deus vai dar muito mais para você. Mas aprenda a receber com responsabilidade. Guarde os princípios de Deus. Valorize os princípios de Deus. O que você não concorda, não sabe? Vá para a oração. Submeta a Deus. E Ele vai te abençoar. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero essa noite, meu Pai. Eu tenho até temor de erguer minha mão, meu Pai, porque eu não me acho digno. Porque eu quero me incluir de uma forma profética nessa unção de avivamento, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos dê esse tempo novo, essa unção, meu Deus, nova, esse bálsamo fresco. Temos homens e mulheres que estão aqui, meu Deus, certeza, há anos trabalhando nesse ministério, esse ministério que é saudável, que é digno, mas o Senhor quer nos levar a patamares melhores. Mas nós sabemos que a tua palavra diz: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E essa exigência fala de caráter, fala de responsabilidade, fala de maturidade. E eu quero liberar uma unção de avivamento com maturidade nesse lugar essa noite, meu Pai. Eu quero liberar, meu Pai, um rema, como foi dito aqui pela própria boca do anjo dessa casa, que eles são avivalistas, meu Pai. Não avivalistas só de moveres pentecostais, mas avivalistas de compaixão, do secreto, que paga o preço, que honra a sua liderança, que honra a sua igreja, que honra a visão, que honra os seus líderes. Quem precisa de um renovo aqui hoje, vem aqui para o altar. Vem aqui para o altar. Você está precisando de um renovo hoje, no teu ministério, na tua célula. Em nome de Jesus, Deus está renovando, está dando hoje um batismo novo na tua vida. Um batismo novo, como Paulo chegou. Como Paulo conheceu Apolo nessa caminhada no capítulo 19. E ele pergunta: em que batismo fosses batizados? Conhecesse o Espírito Santo era para Apolo, um homem íntegro, um homem bom. E eu sei que você é bom, você está lutando, mas ele não tinha o Espírito Santo de Deus. E hoje Deus quer trazer um renovo para a tua vida, porque é Ele que libera a unção, é Ele que traz um novo, um cajado, uma autoridade, uma sabedoria que vem do alto, um temor para fazermos a coisa, tudo aquilo que vem nas nossas mãos com temor e amor do Senhor. Pai, eu abençoo cada uma dessas pessoas, cada um desses irmãos, dessas irmãs, nesse renovo, Senhor. Eu declaro a palavra, meu Pai, que tudo aquilo que possa ter sido um erro até agora, seja jogado no mar do esquecimento, e venha agora aquilo que traz esperança, que o Senhor traz à memória deles aquilo que vai edificar, aquilo que vai transformar, aquilo que vai trazer um novo caminhar sobre as suas vidas. Eu declaro que eles são avivalistas. Eu declaro que eles alvoroçarão, que eles colocarão as geografias a qual eles pertencem de cabeça para baixo. Oh, Espírito Santo de Deus, vem e toca, libera unção nova, palavras, sabedorias, dons. Eles estão debaixo de uma semana de consagração. E eu sei que não chegou nem na metade aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. E eu quero declarar a vitória do Calvário, porque foi para isso que se manifestou o nosso Senhor Jesus Cristo, para desfazer toda a obra do mal e para nos levar a um novo nível, a uma nova unção. Em nome de Jesus, eu vejo novos céus, eu vejo um novo tempo aqui, apóstolo Fantin, de líderes maduros, de líderes que vão dar muito fruto. Aquele que parecia que não dava muito fruto, vão dar, porque é para o Senhor, não é para o apóstolo, para a apóstola, não é para a igreja da restauração, não é para esse ministério, é para o reino de Deus. Você foi chamado para o reino de Deus, a tua pregação é para o reino de Deus. Você não tem medo de falar de renúncia, você não tem medo de falar de morte e ressurreição, você não tem medo de confrontar pecado, você não tem medo de assumir o pecado, porque quando você assume o teu pecado, é a primeira etapa para você ser liberto. Eu declaro um mover de santidade, de libertação, de avivamento
no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Vamos adorar essa canção, vamos. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu, ah, eu sou teu. Seja honrado, engrandecido em nosso meio todos os dias. Amém? Obrigado, pastor Fred, por trazer esse rema do coração de Deus para nós. Passar aqui uma semana inteira, isso aqui é uma escola de treinamento. Cada um que está vindo aqui está trazendo uma porção importante do reino dos céus para nossas vidas, desde sábado, quando começamos, não é? Então, que nós possamos realmente viver isso e entender a responsabilidade disso, amém? Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para cada um de nós, amém? Amanhã, como já disse, tem aqui o apóstolo André Davi, né? Na sexta, pastor Marcos. Então, como o pastor Fred aqui já deu o feedback, o pastor Marcos já esteve aqui conosco, foi um milagre, né? Foi aquele culto assim, extraordinário.
e estará conosco novamente. Então, se você conhece alguém, fala assim: vai ter aquela pessoa ali, meu Deus, lá não tem jeito. É essas pessoas que Jesus quer tocar, transformar, amém? Vão ser todos curados. Teve muitos lugares que Jesus passou, e não foram todos curados. O tanque de Betesda foi um, né? Ele passou por dentro, tinha um monte de gente enferma, mas ele só curou o paralítico ali e seguiu viagem, porque o Senhor sabe todas as coisas. Ainda e sempre, né? Sempre vai prevalecer a vontade soberana do Criador. A nossa vontade não é a vontade de Deus, mas nós oramos, e se a vontade de Deus se estabelece, o milagre também se estabelece, a mudança acontece, amém? Então, vamos nos esforçar para isso. Eu quero abençoar você nesta noite e agradecer por você estar assim, realmente empenhado, mergulhando neste mover sobrenatural, amém? Amanhã não venha sozinho, chame alguém. Você líder de célula, que seus discípulos não estão aqui, chame, amém? Peça para que eles estejam presentes, porque isso é importante para o mover, amém? Para o crescimento da sua própria vida, amém? Pai, eu abençoo a sua igreja hoje, com teu amor, com a tua graça, graça redentora de Jesus, nosso Senhor, e com as consolações do Espírito Santo. O Espírito Santo possa governar cada vida, cada mente, cada coração, Pai, edificando a cada dia o teu reino dentro deles, ó Pai, para que eles possam crescer, prosperar, avançar, Pai, para que eles possam ser mais santos, mais apaixonados e mais íntimos do Pai, porque o Senhor, o nosso Deus, é um Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Beijo no coração. Deus abençoe. Dê um abraço em 3 pessoas antes de sair. Amém.